Deus agiu forte, jovem curado de falta de ar, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde moramos. A congregação estava reunida para o culto, como de costume, e eu, como sempre, sentava-me ao lado da minha família, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Mas naquele dia, algo estava diferente. Desde a semana anterior, meu filho, Lucas, de 19 anos, vinha sentindo um desconforto no peito que não passava. Ele é um jovem forte, trabalhador, sempre disposto a ajudar os irmãos na obra do Senhor, e ver aquele incômodo em seu rosto me deixou preocupado. No início pensamos que fosse apenas cansaço, já que ele havia trabalhado muito na construção da nova sala de reuniões da congregação. Mas os dias foram passando, e o que era um simples desconforto se transformou em uma falta de ar constante. Lucas começou a ter dificuldade para respirar até mesmo ao subir um pequeno lance de escadas. Ele tentava disfarçar, mas eu, como mãe, percebia o esforço que ele fazia para não demonstrar fraqueza. Uma noite, enquanto estávamos em família lendo a Bíblia, ele se levantou para buscar um copo d'água e, ao voltar, sentou-se com o rosto pálido, as mãos trêmulas. Mãe, não consigo respirar direito, ele disse, com a voz fraca. Aquela frase me gelou o coração. No dia seguinte, levamos Lucas ao médico. Após alguns exames, o diagnóstico veio como um golpe. Ele tinha uma grave inflamação nos pulmões, que estava comprometendo sua capacidade respiratória. O médico explicou que, se não fosse tratado com urgência, poderia evoluir para algo mais sério. Receitou remédios fortes, inalações e repouso absoluto. Mas, mesmo seguindo todas as orientações, Lucas não melhorava. Pelo contrário, a falta de ar piorou. Ele mal conseguia falar sem ofegar, e as noites se tornaram um martírio. Eu o ouvia tossir sem parar, lutando para encher os pulmões de ar, e meu coração se partia em oração. Foi então que resolvemos buscar ajuda não apenas na medicina, mas, acima de tudo, no Senhor. Reunimos os irmãos da congregação e pedimos que orassem por ele. Naquela noite, depois do culto, vários irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre Lucas e clamaram a Deus com fé. Eu me ajoelhei ao lado do meu filho, com lágrimas nos olhos, e disse: Senhor, o Senhor sabe que Lucas é um jovem que te serve de todo o coração. Ele não merece este sofrimento. Eu te peço, pela tua misericórdia, que o livres desta enfermidade. Não é a nossa vontade, mas a tua que seja feita, mas eu creio que o Senhor pode curá-lo. A sala estava cheia de vozes unidas em súplica, e eu sentia que Deus estava ouvindo. Nos dias seguintes continuamos orando sem cessar. Toda vez que Lucas tinha uma crise, eu o abraçava e orava em voz alta. Jesus, tu disseste que bastava ter fé do tamanho de um grão de mostarda para ver milagres. Eu creio, Senhor. Livra o meu filho. Mas mesmo com toda a fé, as noites seguiram difíceis. Uma madrugada, acordei com o som de Lucas lutando para respirar. Ele estava sentado na cama, os lábios levemente arroxeados, o peito arfando como se estivesse correndo uma maratona. Mãe, eu não aguento mais, ele murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Aquilo me desesperou. Peguei suas mãos e disse: Filho, vamos orar juntos. Deus não nos abandonou. E ali, naquele quarto escuro, clamamos com todas as nossas forças. Na manhã seguinte, o irmão José, um dos anciãos da congregação, veio nos visitar. Ele era um homem de muita fé, sempre tranquilo, e sua presença nos trouxe um pouco de paz. Sentou-se ao lado de Lucas e disse: Irmão, eu sei que você está sofrendo, mas Deus não permite nada além do que podemos suportar. Vamos orar mais uma vez com fé. Ele colocou a mão na cabeça de Lucas e começou a orar com uma convicção que contagiou a todos nós. Pai Celestial, Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Tu conheces o coração deste jovem que te serve com amor. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta doença saia do seu corpo, que os seus pulmões sejam restaurados, e que ele respire livremente para a Tua glória. Aquelas palavras ecoaram em meu coração como uma promessa. Mas mesmo com tanta oração, os dias passaram e Lucas não apresentava melhora. O médico, preocupado, sugeriu internação, pois a inflamação não cedia. Foi então que, em um momento de profunda angústia, eu me ajoelhei sozinha no meu quarto e derramei minha alma diante de Deus. Senhor, por que o meu filho não sarou ainda? Será que eu não tenho fé suficiente? Será que o Senhor não está ouvindo as nossas orações? As lágrimas caíam sem parar, e eu sentia uma dor que parecia não ter fim. Mas, naquele momento de fraqueza, uma paz inexplicável encheu meu coração. Foi como se Deus me dissesse: confie em mim, eu estou no controle. No domingo seguinte, apesar da fraqueza, Lucas insistiu em ir ao culto. Ele não queria faltar, mesmo que fosse para ficar sentado em silêncio.
Durante o culto, enquanto os hinos eram cantados, eu olhava para ele e via o quanto estava sofrendo. Mas, de repente, algo mudou. No meio de um hino, Lucas levantou a cabeça como se tivesse ouvido algo. Ele respirou fundo e seus olhos se encheram de lágrimas. Depois do culto, ele se aproximou de mim e disse: Mãe, enquanto cantávamos, senti algo estranho. Foi como se uma mão invisível tocasse meu peito, e de repente consegui respirar sem dor. Eu não acreditei no que ouvi. Você está melhor, filho. Ele assentiu com um sorriso tímido. Sim, mãe. Sinto que algo mudou. Naquela noite, Lucas dormiu sem tossir, sem lutar por ar. E pela primeira vez em semanas, acordei sem ouvir o som de sua respiração ofegante. No dia seguinte, ele acordou disposto, como se nada tivesse acontecido. Mãe, eu estou curado. Ele exclamou, pulando da cama sem nenhum sinal de cansaço. Fomos ao médico que, surpreso, constatou que a inflamação havia desaparecido completamente. Os pulmões estavam limpos, como se nunca tivessem estado doentes. O médico balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação médica, ele disse. Mas nós sabíamos a explicação. Deus havia ouvido as nossas orações. A notícia se espalhou pela congregação, e todos louvaram a Deus pelo milagre. Na reunião seguinte, Lucas deu o seu testemunho, contando como Deus o havia livrado daquela enfermidade. Ele falou com lágrimas nos olhos: Irmãos, eu quase desisti. Cheguei a pensar que não ia sarar. Mas Deus, na sua misericórdia, me deu forças para continuar crendo. Ele não nos abandona, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Muitas pessoas choraram ao ouvir suas palavras, e a fé de todos foi fortalecida. Hoje, Lucas está completamente saudável. Ele continua servindo ao Senhor com o mesmo zelo de antes, mas agora com um coração ainda mais grato. Essa experiência nos ensinou que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ele não promete que não passaremos por provações, mas promete que nunca nos deixará sozinhos. E quando menos esperamos, Ele age de maneira poderosa, mostrando que a sua palavra é verdadeira e que a sua misericórdia não tem fim. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por nós, que nos apoiaram com palavras de fé e encorajamento. Vocês foram instrumentos nas mãos de Deus para que este milagre acontecesse. E acima de tudo, quero agradecer ao nosso Pai Celestial, que ouviu o clamor do seu servo e o livrou da enfermidade. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos que o ouvirem, para que saibam que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Que Ele seja louvado para sempre. Amém. A história de Lucas não terminou ali. Depois que ele deu o seu testemunho na congregação, muitos irmãos se aproximaram para lhe dar um abraço, alguns com lágrimas nos olhos, outros com palavras de gratidão. Um irmão mais velho, que já havia passado por muitas provações na vida, segurou suas mãos e disse: Filho, você não sabe o bem que fez hoje. Muitas pessoas aqui estavam com o coração pesado, mas agora veem que Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo que curava os enfermos nos tempos antigos. Lucas ouviu aquelas palavras e sentiu uma paz ainda maior, porque percebeu que o seu milagre não era só para ele, mas para toda a igreja. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a notar como Deus trabalhava nos pequenos detalhes. Antes da cura, ele tinha medo até de subir uma escada, pois qualquer esforço o deixava sem fôlego. Agora, ele podia correr, pular, trabalhar sem cansar. Uma manhã, enquanto ajudava a limpar o templo, ele parou por um momento e olhou para o céu. Senhor, como é bom servir a Ti sem limitações, sussurrou. E sentiu no coração uma resposta: Eu te dei saúde para que possas me servir com alegria. Aquilo o encheu de um desejo ainda maior de consagrar sua vida ao Senhor. Mas nem tudo foi fácil depois da cura. Alguns dias depois, Lucas começou a sentir um leve desconforto no peito. O medo voltou. Será que a doença está voltando? Ele orou em silêncio, mas a dúvida persistia. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. De madrugada, levantou-se e abriu a Bíblia. As palavras saltaram aos seus olhos. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. 1 Pedro 5:7. Lucas chorou ali mesmo, ajoelhado ao lado da cama. Senhor, perdoa minha falta de fé. Eu te entrego este medo. E como um pai que acalma um filho, Deus encheu seu coração de paz. Na manhã seguinte, o desconforto havia desaparecido. Na reunião de oração daquela semana, Lucas contou o que havia acontecido. Irmãos, Satanás tentou me abalar, mas Deus me deu vitória. Ele não nos cura para depois nos abandonar. Se Ele começou a boa obra em nós, Ele a completará. Muitos concordaram com a cabeça, e um jovem que estava doente há meses se levantou e disse: Eu também quero crer assim. Ore por mim, irmão. Lucas orou com ele, e dali a algumas semanas, aquele jovem também testificou sua cura. Mais uma vez, Deus usou um servo fiel para abençoar outros.
A mãe de Lucas, que sempre foi uma mulher de muita oração, não cabia em si de alegria. Ela contava a todos como havia jejuado e chorado diante de Deus nos dias mais difíceis. Eu não tinha forças, mas o Senhor me sustentou, dizia ela. Um dia, uma irmã da congregação lhe perguntou: como a senhora conseguiu ter tanta fé? Ela respondeu: não foi minha fé, minha irmã. Foi a fidelidade de Deus. Eu só me apeguei a Ele, e Ele não me decepcionou. Aquelas palavras tocaram o coração de muitas pessoas que passavam por lutas e não sabiam como continuar. Lucas também começou a visitar outros enfermos, levando-lhes palavras de esperança. Ele não prometia cura, mas falava do amor de Deus e de como Ele ouve as nossas orações. Em uma dessas visitas conheceu um homem que estava acamado há anos. O irmão já não tinha mais forças nem para levantar os braços. Lucas sentou-se ao seu lado e leu Salmos 41, 3. O Senhor o sustenta no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Depois, oraram juntos. Não houve uma cura instantânea, mas o homem sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Dias depois, ele conseguiu sentar-se sozinho pela primeira vez em meses. Não foi uma cura completa, mas foi um sinal de que Deus estava agindo. Enquanto isso, na congregação, o testemunho de Lucas continuava rendendo frutos. Muitos que antes iam às reuniões por obrigação agora iam com mais fé. Um casal que estava afastado voltou a frequentar os cultos depois de ouvir sua história. Se Deus fez isso por ele, também pode fazer por nós, disseram. E assim o milagre de um jovem se tornou um instrumento para trazer de volta ovelhas que estavam se perdendo. Lucas também aprendeu que a cura não era só física. Antes da doença, ele era um pouco orgulhoso, achando que sua força vinha de si mesmo. Mas depois de passar por aquela prova, entendeu que tudo vem de Deus. Ele passou a ser mais humilde, mais paciente, mais disposto a servir. Sua vida se tornou um verdadeiro testemunho de como as provações nos moldam para o bem, quando confiamos no Senhor. Um dia, o presbítero da congregação chamou Lucas para conversar. Irmão, Deus te deu uma grande responsabilidade com este milagre. Muitas pessoas estão olhando para você. Não é para você se gloriar, mas para que a glória seja dada a Deus. Lucas ouviu com atenção e respondeu: eu sei, irmão. Todo dia peço a Deus que me ajude a não me esquecer de onde Ele me tirou. O presbítero sorriu e disse: isso é sabedoria. Deus não nos abençoa para que nos esqueçamos dele, mas para que o amemos ainda mais. E assim, Lucas continuou sua jornada, agora com um propósito ainda maior. Ele não era mais o jovem que só pensava em si mesmo, mas um servo que desejava ver a obra de Deus avançando. Em todas as suas orações ele pedia: Senhor, usa a minha vida para abençoar outros. Que o meu testemunho não seja em vão, mas que muitos venham a te conhecer através dele. E Deus, fiel como sempre, continuou respondendo. Hoje, quando Lucas olha para trás, ele não vê apenas a cura, mas todas as lições que Deus lhe ensinou no caminho. Ele aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que Deus é maior que todos eles. Aprendeu que a oração não é um último recurso, mas a primeira coisa que devemos fazer. E acima de tudo, aprendeu que Deus não nos cura só para nos dar saúde, mas para nos aproximar dele. Muitas vezes, quando ele encontra alguém desanimado, ele conta sua história não para se exaltar, mas para mostrar que Deus não desampara os seus. Se ele fez por mim, pode fazer por você também, diz ele. E assim o milagre continua se multiplicando, não porque Lucas é especial, mas porque Deus é poderoso e misericordioso. Que este testemunho nos ensine a confiar mais em Deus, a não desanimar nas provações e a sempre dar glória a Ele, porque só Ele é digno. Que possamos, como Lucas, dizer de coração: Senhor, obrigado por não me deixar. Obrigado por me curar, por me ensinar e por me usar para a Tua glória. E que a nossa vida seja um canto de gratidão àquele que faz todas as coisas novas. Amém.